Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 5, Mishnah 16. Há 4 tipos de atitudes entre aqueles que praticam a caridade. O que quer dar e não quer que os outros deem é o invejoso. O que quer que os outros deem, mas ele próprio não quer dar, é o avarento. O que dá e quer que os outros deem é o piedoso. O que não dá e não quer que os outros deem é o perverso. 2 dos tipos na nossa Mishnah não querem dar caridade. Então, por que estão classificados entre os 4 que praticam a caridade? A resposta talvez seja que, embora eles mesmos não deem, estão numa posição como membros da comunidade, a partir da qual podem induzir os outros a dar. Portanto, estão incluídos entre os que contribuem, ou então, ainda que estas 2 categorias não queiram dar caridade, acabam dando, seja devido à pressão social, ou seja por qualquer outra razão. Em essência, todo judeu é caridoso. O próprio Todo-Poderoso disse a Abraão: Eu o conheci a fim de que mande seus filhos para que façam de Tzedaká. Segundo o Talmud, os judeus têm 2 características: são compassivos e realizam atos de bondade. Por isto, a nossa Mishnah chama todos os judeus de doadores de caridade. E se 2 categorias se recusam a dar, é porque interpõem barreiras e têm certa resistência. Mas no fundo dos seus corações são doadores de caridade. De forma análoga, a próxima Mishnah irá abordar os 4 tipos entre os que frequentam a casa de estudo e depois descreverá 2 que não comparecem a ela. Por mais que se recusem a ir, em suas almas eles podem ser contados entre os fiéis que frequentam a sinagoga para orar e estudar. O que quer dar e não quer que os outros deem é o invejoso. Por que alguém iria querer ser o único a dar caridade? Porque quanto mais os outros deem, menos ele atinge o seu propósito de adulação e glória. Uma lâmpada que brilha onde há outras acesas recebe pouca atenção, só faz parte de um conjunto. Mas se puder brilhar num só local escuro, então se converterá na fonte de luz. O filântropo, em busca de publicidade e honrarias, gostaria que aqueles que quisessem assinar cheques para a caridade fossem atacados por cãibras nas mãos. Ah, como ele brilharia então! Na nossa Mishnah, os termos hebraicos que descrevem essa atitude significam literalmente seu olho se torna malvado ou doente para com tudo que pertence aos demais. O seu enfoque é de visão estreita e egoísta. Se outros dessem, seriam mais elogiados pelas suas mitzvot e isto incomodaria. Portanto, trate de desestimular incansavelmente aqueles que desejam fazer donativos. De um só golpe, sua natureza invejosa obtém vários resultados. Primeiro, segundo os seus desejos, mantém afastados aos demais da sua glória, mas os pobres e necessitados sofrem, pois não há outros que lhe deem. Seu interesse aparente se centra nos pobres, contudo a privação não o incomoda nem um pouco. Finalmente, sua campanha para que os demais não deem caridade priva estes últimos das bênçãos inerentes ao ato de doar. Riqueza e prolongamento da vida. No que diz respeito ao maaser, o dízimo, aos levitas e aos pobres, os nossos sábios ensinam claramente que é o melhor seguro para a obtenção de enormes lucros, e as escrituras dão fé disto quando dizem que a caridade livra da morte. A nossa Mishnah parece descrever uma pessoa egoísta e de má vontade que dedica tempo e esforço a cumprir os desejos do seu coração.
Entretanto, podemos encontrar a mesma atitude quando um judeu indigente pede donativo na sinagoga e o gabai ou outra autoridade lhe dá o dinheiro e diz: "Não é preciso dar nada a esta pessoa, pois eu já cuidei dela." Na verdade, seria bom que existisse um fundo na sinagoga para atender aos pobres, mas, se o necessitado quisesse se aproximar também dos fiéis para receber algumas moedas adicionais, não haveria motivo para tratá-lo com irritação, como se tivesse cometido algum crime grave. Lembremo-nos de que é Ele quem nos dá a oportunidade de cumprir a mitzvah de dar tzedakah. Isto está se tornando uma arte perdida, que os céus não permitam. Além disso, quando o pedinte se aproxima de cada um individualmente, existe a opção de dar ou não. Quando se designa a uma pessoa em especial para fazê-lo, poderia acontecer que, junto com o dinheiro, o mendigo recebesse um tratamento ofensivo derivado de um sentimento de autoridade no assunto. A nossa Torá escrita adverte: tem cuidado para que não haja em teu coração pensamento malévolo e que teu olho não seja mau para com teu irmão necessitado. Encontramos no Talmud um exemplo específico sobre aquele que não deseja que os outros deem caridade. Quem é uma pessoa má e enganadora? A esta pergunta, Rabi Abaú respondeu: uma pessoa que dá um dinar a um pobre que já tinha 199 dinarim, para que complete a cifra de 200 dinarim. Pois aprendemos na Mishnah, aquele que possui um mínimo de 200 não deve recolher leket, sirrechá e peá, partes da colheita que se separa e se deixa para os necessitados, ou o dízimo para os pobres, se possuir 200 menos um dinar, ainda que lhe ofereça um valor de até 1000 dinarim, pode aceitar. Devemos observar que, ao converter em números as letras hebraicas que formam a palavra de tzedakah, caridade, obtemos exatamente o número 199, o que confirma que devemos dar caridade àqueles que possuem até 199 zuz. Portanto, aquele que dá a um pobre exatamente um dinar não lhe faz favor algum, pois daí em diante ele perde a sua condição de pobre e, sem ser muito mais rico, perde o direito a grande parte da soma que pretendia obter. Ao ajudar os pobres, não lhes damos uma quantidade mínima que somente o impeçam de adquirir mais. Devem ser tratados com compaixão e respeito, sem arrogância ou desprezo. Existe outro caso em que a caridade é ofertada de tal modo que, sem perceber e sem querer, desestimula-os demais e estes terminam não dando. Ante um pedido na sinagoga, muitas pessoas podem murmurar ao depositário: contribuirei com esta soma, mas não desejo que meu nome seja dado a conhecer. Talvez não percebam, mas se dissessem os seus nomes e os seus atos fossem anunciados, outros seriam estimulados a seguir o seu exemplo. Ao permanecerem no anonimato, prejudicam a causa. Pensando que ele não deu nada, seus amigos e conhecidos podem se sentir motivados a seguir o seu exemplo ostensivo. O sábio rei Salomão aconselha: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Um dos significados deste versículo, de acordo com os nossos sábios, é que se deve semear bondade e caridade entre os necessitados algumas vezes. É necessário dar caridade silenciosamente, sem ser observado, mas em outras ocasiões o indicado é fazê-lo abertamente para que os outros fiquem alertados para contribuir. O mesmo pensamento está implícito nas palavras do salmista. Ele ama a caridade e a justiça. A benevolência do Eterno preenche a terra. O Todo-Poderoso aprova a caridade quando é outorgada com justiça, num tribunal aberto. Da mesma maneira, a caridade deve ser dada, às vezes, perante os olhos e os ouvidos de todos. O que quer que os outros deem, mas ele próprio não quer dar, é o avarento.
Este é o tipo de pessoa que se põe de pé na sinagoga, fazendo um chamado à solidariedade, ou caminha de um lado para o outro ao ouvir este chamado, exortando os demais a dar. Contudo, nunca se ouve a sua voz comprometendo a sua própria ajuda. Provavelmente tem um bom saldo bancário e deseja continuar conservando-o, porém jamais retira um centavo. Para sentir-se seguro, não quer se desfazer de nada, pois considera que sua riqueza não é suficiente. Aquele que tem o olho generoso será bendito, porque dá de seu pão ao desamparado. Mas o homem descrito nesta Mishnah literalmente vê com o olho avaro e maldito sua própria riqueza e, portanto, não pode compartilhá-la. Este texto da nossa Mishnah pode ter outro significado. O que quer que outros deem, mas, como não o fazem, ele próprio não dá. Este tipo de pessoa pensa: por que deveria eu ajudar este homem com problemas? Ele tem um irmão em boa posição e um tio rico, que eles os ajudem, e então eu também lhe estenderei a mão. Sua atitude é a de um olho mau, um ponto de vista errôneo, porque permitir que alguém morra de fome só pelo fato de ter parentes avarentos? O homem mesquinho descrito na nossa Mishnah tem de aprender que praticar a caridade não o torna mais pobre. Salomão disse: há quem se faça de rico, mas nada tem, e quem se faz de pobre e tem grandes riquezas. O tolo que se aferra a cada centavo ganho e crê que assim assegura sua riqueza engana-se. Está perdido no mundo irreal de cifras, cálculos e cheques. Se não der caridade, o que poderá conseguir no mundo com a sua riqueza? Ou, apesar dela, que amigos poderá conseguir? Que mitzvot levará consigo? Por outro lado, o homem que parece se empobrecer por ajudar aos outros a abrir comércios, dar fundos para as yeshivot e quantias de dinheiro constantemente para causas valiosas, possui riquezas incalculáveis que são irrevogavelmente suas. Certa vez perguntaram a um dos membros da família Rothschild quanto ele possuía. Ele abriu uma caixa e tirou de lá um livro com a lista de todas as suas contribuições para a caridade, somou tudo com calma e leu o total. Crendo que o seu patrão se equivocara, a secretária trouxe um livro maior, o que o Rothschild respondeu amavelmente: não se preocupe. Sei que possuo minas, propriedades, bônus e valores comerciais. Mas as minas podem ser inundadas, as propriedades confiscadas, a guerra pode destruir as minhas empresas e tornar os meus papéis inúteis. Só possuo realmente as cifras registradas como obras de caridade. Este é o meu mérito e ninguém pode tirá-lo de mim. Também conhecemos este ensinamento do Talmud. As escrituras dizem: a ser, literalmente, darás o dízimo. Para os nossos sábios, esta frase eufônica, quando lida em hebraico, era uma ordem inestimável do céu, implicando por sua vez uma firme promessa: Aser bishvil shitit asher. Dá o dízimo para que te tornes rico. E o Talmud acrescenta que, embora seja proibido pôr à prova o Santíssimo, bendito seja, no que se refere ao dízimo, está escrito: trazei todo o dízimo ao depósito e testai-me, diz o Eterno dos Exércitos, para ver se não abro as janelas do céu e despejo sobre vós uma bênção de superabundância. Não obstante, em nossa tradição de misericórdia, mais importante que o dinheiro para os pobres é um rosto alegre e um coração feliz para brindar alento e esperança. A última parte de um salmo, que começa com as palavras Shir Amalot, diz: aqueles que semeiam com lágrimas, em alegre canção colherão, ainda que saia andando e chorando. Aquele que leva a bolsa da semente certamente voltará com regozijo, trazendo seus feixes. Há dois tipos de pessoas que semeiam caridade entre as lágrimas do necessitado:
aquele que sai andando e chorando ao dar caridade de má vontade, sem alegria e com uma sensação de coação. Este receberá somente aquilo que deu e levará a bolsa da semente que plantou entre os pobres. Mas aquele que vier em alegre canção e doar com um sorriso, certamente voltará trazendo seus feixes. Uma recompensa feita de riqueza e vida longa que superará em muito a caridade que deu. Num versículo das Escrituras lemos que, contudo, não haverá no meio de ti mendigos, pois te abençoará o Eterno. Porque nunca deixará de haver pobres no meio da terra. Talvez a resposta para esta aparente contradição esteja no fato de que o primeiro versículo não seja uma profecia, mas sim uma diretriz. Efes kilo ie verá evion. Não importa o que suceda, não haverá no meio de ti mendigos. Se você olhar para si próprio, não veja um homem pobre, e se isto acontecer, desfaça-se desta imagem. Numa mesma manhã, 2 casos se apresentaram diante do Beit Din, o tribunal judaico local. No primeiro, a mulher trouxe o seu marido para se queixar que ele estava fazendo donativos em demasia para fins de caridade. O outro caso foi trazido pelos funcionários locais encarregados da caridade e, contra a sua vontade, foi trazido um homem ao Beit Din, mas com uma queixa oposta, a de que ele não queria doar nada para a caridade. Em cada caso, os 3 rabinos que formavam o Beit Din chamaram perante eles os homens em questão para que dessem as suas explicações. O marido que doava prodigamente falou primeiro. A vida, disse, era curta demais. Acaba antes que alguém se dê conta. Enquanto tivesse vida e algum dinheiro, queria doar para cumprir tantas mitzvot quantas pudesse. Amanhã poderia ser tarde demais para fazer algo melhor. O segundo homem também apresentou um motivo sólido para seu comportamento. Como ele poderia se desfazer do dinheiro ganho com tanto esforço e doá-lo à caridade? Que seria dele quando ficasse mais velho, incapaz de continuar trabalhando e precisasse de cada centavo apenas para continuar existindo? O primeiro temia morrer no dia seguinte, o segundo temia a velhice. A ambos os rabinos do Beit Din deram a mesma resposta. O que vocês temem nunca acontecerá, como disse Salomão. A caridade livra da morte. O primeiro viveria muito, o segundo, não. Vamos continuar esta Mishnah em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.